mais um jogo com a arbitragem patética do futebol brasileiro. Hoje a vez do Bahia reclamar com toda a razão de uma bizarra marcação de pênalti que o VAR, o famigerado VAR, dessa vez até funcionando corretamente, fazendo a intervenção para que o árbitro não marcasse o pênalti, voltasse atrás, não confirmasse, melhor dizendo. E o que aconteceu? O árbitro foi lá, a bola bateu no peito do jogador. E ele foi lá e confirmou o pênalti, né? O jogo estava 0-0. O Flamengo jogava até melhor, o Bahia jogando muito mal, mas não justifica. O jogo estava totalmente indefinido, né? Era 0-0 e surgiu esse pênalti bizarro no qual o Gabigol chegou ao seu 100º gol, abriu o placar e o Flamengo acabou vencendo o jogo por 3-0. Mas foi um absurdo esse erro de arbitragem. O que a gente não pode deixar também de falar nesse momento, eu até tuitei isso, assim, até aquela coisa, né? O que tem de idiota em rede social, sabe, torcedor burro, gente que não sabe discutir futebol num bom nível, é uma farra. Eu tenho dito aqui e vou repetir. O Flamengo foi muito prejudicado em 3 jogos recentes do Campeonato Brasileiro, que custaram pontos muito caros. Mas o Flamengo não pode ficar reclamando da arbitragem e ignorar os seus próprios erros, né? Os erros gravíssimos cometidos pelo técnico Renato Gaúcho, por jogadores, né, que levaram a tropeços em jogos recentes. Mas é inegável também que, apesar dos erros do Renato, outros erros aconteceram, do Renato e dos jogadores, da arbitragem, e muito graves. O gol do Michael contra o Cuiabá, estava 0-0 também o jogo, um gol que, pelo que aconteceu, inclusive, uma semana antes, na final da Eurocopa, com o gol do Mbappé, que deu, da Eurocopa não, da Liga das Nações, que deu o título à França contra a Espanha, o gol seria legal. E aí foi dado um outro tratamento, um lance muito semelhante àquele que gerou discussões do mundo inteiro. E aí o jogo terminou 0-0. O gol do Flamengo no começo ali daria muito, o time teria uma vitória encaminhada, porque quebraria completamente a opção do Cuiabá de jogar daquela forma tão defensiva. Depois o jogo do Atlético Paranaense, em que agora o Flamengo jogou nada contra o Cuiabá. Isso aí continua valendo. Contra o Atlético, bom primeiro tempo, 2-0, jogando até uma boa partida nas circunstâncias. Segundo tempo, uma vergonha, o time recuou e tal, mas no primeiro tempo o Kaiser foi expulso, e aí o VAR foi lá e fez voltar atrás. Ele agrediu o Léo Pereira. Resultado, o Kaiser faz o primeiro gol e empata depois a equipe do Atlético, mas não anula a atuação covarde, ridícula do Flamengo, e também não anula, não esconde o erro grave da arbitragem. Então aí já são 2 jogos. E agora, contra a Chapecoense, foi um festival. Erraram tudo contra jeito. E o jogo termina empatado. Mas empatar com a Chapecoense, nem que o árbitro entrasse com a camisa da Chapecoense, não deixaria de ser uma vergonha. Entendeu? Para usar aqui um exemplo bem absurdo. Não tem cabimento. Então, os erros do Flamengo não podem ser perdoados, o Flamengo não pode ser time pequeno. Ele tem que encarar os seus erros, discuti-los e tentar corrigi-los. Por outro lado, também foram erros graves de arbitragem. Hoje, a arbitragem, curiosamente, beneficia o Flamengo, né? Agora, o detalhe, isso é muito importante. Se o Flamengo tivesse jogado decentemente e vencido esses jogos, ou se o Flamengo não tivesse sido prejudicado pela arbitragem e conseguisse as vitórias, que seriam encaminhadas caso não fossem esses erros, ele entraria hoje em campo, nessa partida de hoje, ele vencendo hoje, sem o erro da arbitragem, vencesse de uma outra forma, né? O Flamengo estaria com um jogo a menos em relação ao líder e 5 pontos atrás, podendo ficar a 2. O campeonato estaria muito mais aberto. Hoje, praticamente, as chances são matemáticas para o Palmeiras e para o Flamengo. Então, foram erros graves cometidos nessa sequência. Mas isso não anula, evidentemente, o erro ridículo da arbitragem de hoje do Vinícius, marcando esse pênalti surreal contra a equipe do Bahia. O Bahia tem toda a razão, todo o direito para reclamar, porque foi realmente um absurdo que aconteceu, né? Um pênalti que muda os destinos de uma partida, né? O Bahia não jogava mal, etc., tudo bem, mas não tem cabimento esse tipo de situação. Um pênalti bizarro, um pênalti vergonhoso, um pênalti que o VAR mostrou, a bola bateu no peito do jogador, dá para entender. Estou curioso para saber esse diálogo também aí do VAR, né? O que eles estavam falando ali.